meus povos e minhas povas, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito sério, né? Pouco falado aqui na internet, mas é uma coisa que acontece diariamente, mas muitas pessoas não têm coragem de conversar isso com o pai, não tem diálogo aberto com a mãe e não tem coragem de contar, de pedir conselho para os pais, né? Porque são os primeiros a não indicados a contar. Hoje eu vim falar sobre virgindade. É um tema pouco falado aqui na internet, mas é uma coisa que acontece diariamente com várias meninas e meninos também, né? Eu vim responder algumas perguntas, tá? Porque andam mandando bastante no meu Instagram, no direct, no Snapchat, tem muitas meninas que me perguntam. Tem um dia desse que me pergunta assim: Karine, eu me entreguei, né? E agora eu tô grávida, eu não sei como é que eu vou falar pro meu pai. Perguntas desse tipo. Outra pergunta também: meu namorado tá forçando a barra e eu não quero. Então eu vim aqui dar alguns conselhos, tá? Como amiga pra vocês. Vim dar alguns conselhos sobre o que eu acho, a minha opinião. Eu não tô aqui pra criticar a religião de ninguém, não vim aqui mandar ninguém fazer nada, tá? Eu só estou aqui falando a minha opinião, tá bom? De virgindade é coisa séria, é a primeira vez de uma mulher, um fato muito importante na vida dela. Tem muitas pessoas aí que não ligam pra essas coisas. Isso é besteira, isso é daqueles tempos antigos. Não, gente, tem meninas ainda que se importam com isso, tá? Com a primeira vez, que quer aquela coisa romântica, aquela coisa maravilhosa. Já te aviso que não vai ser assim, tá? A primeira vez não é conto de fadas, não é um sonho se realizando. Muitas perguntas também que surgem, muitas dúvidas, se dói, se sangra. Vai depender de cada mulher, tem uma forma de reagir diferente a cada tipo de situação. Tem mulheres que sangram, tem mulheres que não, tem mulheres que dói, tem mulheres que não. Tá? Hoje em dia muitas meninas partindo para esse mundo muito cedo, namorando muito cedo, tendo relações sexuais muito cedo e acabam engravidando porque não tem o conselho da mãe, porque não conversam com os pais, não tem um diálogo aberto, não chega senta na mesa, é assim, assim, assado. Não é só culpa da pessoa, também é culpa dos pais, porque não sentam com o filho e não conversam sobre esse assunto. Assim como as drogas, a vida sexual também é uma coisa muito importante e é um fato que deve sim ser conversado com seus filhos, você pai, você mãe. Vejo muitas meninas falando: porque meu namorado fica forçando a barra, porque ele não respeita, porque ele quer logo e eu não quero, não me sinto pronta. Gente, se você não se sente pronta, se você não se sente à vontade, se você não se sente confortável com essa situação, não faça. Não vá obrigado só porque o seu namorado, namorido, fulaninho quer. Não é assim, é a sua primeira vez, é o seu momento. Então não faça se você se sente forçado, porque se ele tá forçando a barra, é porque ele não é uma pessoa legal pra você. Entendeu? A primeira vez tem que ser consentida dos dois, os dois têm que querer, não só a mulher quanto o homem, tá? Mas isso é um passo muito importante, muito grande na vida da mulher. Para alguns homens não é tanto, mas para uma mulher isso é muito importante. Às vezes é uma coisa que tem que ser consentida dos dois. Eu já falei, vou repetir, não é qualquer coisa. Porque eu tô com peitinho, tô com bundinha, já posso ter relações sexuais. Não é bem assim, tá? Você tem que se sentir pronta. Você tem que ver os prós e os contras de ir para essa segunda fase, de passar para esse nível, tá? Tem muitas doenças sexualmente transmissíveis por aí. De repente você quer namorar, quer ir para a segunda fase, não se previne, acaba pegando uma gravidez. Porque não sabe, porque não teve conselho, porque não pesquisou, ou simplesmente pelo fato de não saber. Tem gente que ainda não sabe como se prevenir, como tomar anticoncepcional. O conselho que eu dou é que você vá ao ginecologista, converse com uma ginecologista, ela vai te passar os melhores anticoncepcionais, o melhor método contraceptivo para você. Se você quer namorar, chega, senta na mesa com seus pais: mãe, pai, eu tô namorando, eu vou trazer fulano aqui pra apresentar pra vocês, tá? Se os seus pais não quiserem, se os seus pais não gostarem da pessoa, porque eles sabem que aquela pessoa não vai ser boa pra você. Então escute conselhos de pai e mãe, que muitas vezes é bom, tá? Tem horas que pai e mãe erra, mas muitas das vezes pai e mãe estão falando a coisa certa, tá? Se você acha que ele é o cara certo, se você acha que ele é um cara legal, que é um companheiro, que é tudo de bom, aí fica a seu critério. Agora, se você não se sente confiante na relação pra ir pro segundo nível, né, como eu chamo, não vá. Não vá, porque depois você vai se arrepender e isso só acontece uma vez. Muitas meninas me perguntam assim: Karine, qual a idade certa? Pra
na minha opinião, se você já tem uma mentalidade boa, se você já é consciente dos seus atos, se você sabe os erros e os acertos, se você sabe os prós e os contras, você já está na idade, né? Porque eu acho que para muita coisa tem idade e para muita coisa não. Então se eu pude ajudar alguém, eu já me sinto muito agradecida, então já é o sinal de que eu fiz o certo, de que eu pude vir aqui ajudar, né, alguém. Se você gostou desse vídeo, não